Bora de atualização importante sobre Fagner. O Cruzeiro não vai admitir publicamente, mas não deve ficar com o atleta de 36 anos de idade para 2026. O Cruzeiro já havia percebido que a nova diretoria corintiana não tem a intenção de prorrogar o empréstimo, muito menos de vender o Fagner. O lateral direito tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2026. Em paralelo a isso, o Cruzeiro também fez um movimento no mercado super importante algum tempo atrás, comprando o Cauã Moraes, lateral direito de 19 anos de idade. O Cruzeiro pagou a multa rescisória de 10 milhões de reais para o Atlético Paranaense e ficou com o jogador, que já havia estreado nos minutos finais da partida contra o Flamengo e foi titular, deixando boa impressão diante do Sport nesse domingo lá no Mineirão. Diante desse cenário, com o Cauã tendo enorme potencial, só 19 anos de idade, com o William consolidado na lateral direita, o Cruzeiro vai abrir mão do Fagner em dezembro, assegurando assim uma economia de mais ou menos 500 mil reais por mês em salário. O Corinthians paga metade dos vencimentos, o Cruzeiro paga a outra metade, atleta que havia sido emprestado sem custos. Só para completar em relação ao Cruzeiro, registrar a enorme decepção da torcida do Cruzeiro com o empate diante do Lanterna. Cruzeiro 1, Sport 1, nesse domingo no Mineirão. O Sport sai na frente, o Gabigol chega a empatar o jogo. Com o resultado, o Cruzeiro não se aproxima como poderia dos líderes. Hoje a desvantagem é de 3 pontos para Flamengo e Palmeiras, com um detalhe: o Cruzeiro tem 2 jogos a mais do que o Palmeiras e 1 jogo a mais do que o Flamengo. Samuca, um deslize, um derrape ou uma derrapada do Cruzeiro em casa. Será que bateu um arrependimento de ter tomado aquele tanto de cartão amarelo, fazia parte de um planejamento? Como é que tá esse Sinesterra? Enfim, muitas perguntas nessa segunda-feira. Bom dia, amigo. Pois é, CJ, bom dia para todo mundo ligado aqui na 98. Acho que independentemente aí de desfalque, né? Jogo para vencer e com aquele primeiro tempo do Cruzeiro, aquelas oportunidades, né? Não dá para desperdiçar, faltou eficácia, talvez tenha sobrado preciosismo ali na frente, e aí o Cruzeiro derrapa dessa forma aí contra um adversário que, com todo respeito, quem tá na parte de cima da tabela não pode perder ponto. Se o Cruzeiro tem uma campanha aí praticamente impecável contra a turma do G6, contra quem não tá nessa faixa aí, até agora mais decepção do que vitória, né? Então, é inadmissível. É frustrante, para não dizer outra coisa, o que aconteceu ontem no Mineirão. E ainda arrumou um pontinho ali, porque eu achei que nem isso ia arrumar depois de tudo que aconteceu após o gol do Sport, né? E o Sport, que até deu uma melhorada, se fosse um pouco melhor, sairia do Mineirão também com uma vitória, porque o segundo tempo não foi nada legal, né? Então, é resultado de quem não quer brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, né? Foi esse o Cruzeiro que eu vi, e não só contra o Sport, né? Contra algumas outras equipes. Claro que a campanha é muito boa, mas tá faltando aquele algo a mais, e infelizmente nesta reta final aí de Série A do Campeonato Brasileiro, CJ. Pois é, amigo. E o Sinesterra, hein? Ontem eu vi uma imagem dele chorando no gramado, assim, desanimado. Será mais uma contusão? Ou será que... Enfim, o que você sabe? Eu acho que ele teve mais um problema muscular, é a informação. Agora, o que eu acho coloca o jogador para fazer todo tipo de trabalho que tiver que fazer, e para voltar com mais segurança, né? O começo de jogo dele, quando ele entrou em campo, já deu para ver que ele não estava assim, tão seguro para arranques, para fazer o jogo que todo mundo já viu que ele é capaz de fazer, né? Então, se ficar nisso de mais ou menos, não vai sair do lugar, né, CJ? Sei que o Cruzeiro tem um departamento médico aí muito competente. Claro que o momento da temporada ele faz com que você tenha que ter algumas peças, mas se você não tiver um jogador que vá agregar, porque ali ficou ainda mais perigoso, né? O Cruzeiro ficou com um jogador a menos no final da partida. Ele estava até tocando algumas bolas ali, mas totalmente sem condição. Eu acho que teve mais um problema muscular aí, vamos ver a atualização por parte do Cruzeiro. E para te liberar, amigo, o que você achou das vaias do torcedor para cima do Marquinhos, a cobrança? O Jardim até na coletiva disse, o jogador entrou 7, 8, 10 minutos, enquanto teve jogador que teve 90 minutos lá, que deveria ser mais cobrado. Como é que você vê isso aí pra cima do Marquinhos? Natural? Ele entrou e errou tudo, né? O tempo que ele teve, ele não acertou absolutamente nada. Eu não entendi, acho que nessa mudança o Jardim podia ter colocado, por exemplo... já estava naquela loucura de jogo, né? Talvez colocasse um Bolace ali para ir para a área, puxasse algum outro jogador ali para o setor, porque
Se o Cauã tivesse que sair mesmo, aliás, que ótima notícia esse menino, hein? 18 anos, é uma das poucas coisas boas do jogo contra o Sport. E já que ele tinha que sair, talvez por um desgaste, por estar um tempo aí sem jogar, e atuou com muita intensidade, que colocasse um outro jogador, CJ. Acho que uma insistência com o Marquinhos aí só vai causando mais isso aí por parte da torcida, né? O empate ontem, para mim, não determina a saída do Cruzeiro na briga pelo título brasileiro, mas ele diz muita coisa e foi um resultado horroroso. CJ, o resultado ontem, Mirandinha, foi horroroso. Era para conseguir 54 pontos e ficar ali, ó, coladinho em Flamengo e Palmeiras e deixou escapar essa oportunidade. Pode ir. Como comparação, até que nós falávamos do jogo do Atlético contra o Juventude, em relação ao resultado. Resultado muito ruim para as ambições do Cruzeiro, empatar contra o Lanterna. A expectativa era tão grande nessa vitória, justamente por isso o Cruzeiro optou por alguns jogadores forçarem o cartão amarelo para poder jogar o Clássico e não correr o risco de tomar esse cartão amarelo contra o Sport, né, no jogo de ontem, e ficar fora no Clássico. Porque a expectativa era muito grande na vitória por esse jogo. Eu concordo 90% que o Capitão falou, só discordo da poder de decisão. Eu acho que o Cruzeiro, em vários jogos, criou 3, 4 oportunidades e fez 2, 3 gols. O Cruzeiro ele foi muito eficaz na grande maioria dos seus jogos. Concordo que ontem não foi, poderia ter feito 2 aí aproveitando e já pegando os pontos positivos e negativos do jogo de ontem. Os 30 primeiros minutos do Cruzeiro, o Cruzeiro poderia ter feito 2, 3-0. Um volume de jogo incrível, muita pressão. Bola na trave, cruzamento, chute de longa goleiro distância. defendendo. O cara vai chutar, fazer o gol, vem um zagueiro e tira. Escanteios, um volume muito bom de jogo, muito bom. O Cruzeiro jogou no campo do adversário e não oferecia oportunidades para o Sport. No máximo um contra-ataque, um chute de meia distância, da intermediária, que teve ali 2 ou 3 chutes, um do Johan, um do Derek. Mas, no geral, o Cruzeiro até controlava o jogo. Que aí foi o grande momento e o ponto positivo do jogo. Desse volume bom, das oportunidades criadas. E o negativo, aí vem o que o Capitão falou da decisão, mas eu acho que foi um problema mais pontual, assim, desse jogo, talvez contra o Vasco também, poderia ter decidido o jogo melhor, mas no geral acho que esse não é o problema do Cruzeiro. O Cruzeiro tem sido um time eficaz. E aí, a partir desse momento, o Cruzeiro entrou numa situação parecida com a do Vasco, de criar oportunidades a uma ou outra e de dar oportunidades para o adversário, que não era o normal do Cruzeiro, não é normal do Cruzeiro. O grande ponto do Cruzeiro positivo para mim é um time equilibrado, de criar às vezes nem tantas oportunidades, mas não oferecer para o adversário. Esse foi o desenho do Cruzeiro nesse brasileiro. Cria ali 6, 7 oportunidades e dá 1 ou 2 para o adversário, não mais do que isso. Um time muito equilibrado e muito consistente. Ontem, de novo, parecido contra o Vasco, ontem até mais, principalmente depois dos 35 minutos ali, dos 40, quando foi o gol do Sport, e principalmente no segundo tempo, quando começa a arriscar um pouco mais, o Cruzeiro cria algumas coisas, tem um certo volume, mas toda vez que o Sport contra-atacava, ele causava perigo à defesa do Cruzeiro. Ele causava risco. Aí tem, eu acho que, 2 pontos. O primeiro, o desespero de querer ganhar. Fala, nós não podemos perder pro Lanterna. Nós temos que ganhar esse jogo de qualquer forma. O primeiro é esse. E aí vem o segundo, que também é a ausência dos jogadores. Nós discutimos aqui semana passada qual jogador que faz mais falta. Nós discutimos quem que, se ficar suspenso, quem que faria mais falta. O Fabrício Bruno, Romero, Caio Jorge. Eu falei até em Caio Jorge. Alguém aqui falou em Fabrício Bruno. Eu falei Fabrício. Eu não lembro o que o CJ falou. Mas ontem, para mim, o Caio Jorge talvez tenha sido um dos que menos fez falta. O Gabigol fez o seu gol, teve algumas chances. Mas o equilíbrio defensivo do Cruzeiro ontem, Romero e Fabrício Bruno. Fez mais falta para mim do que o William, fez mais falta do que o Wanderson também no retorno defensivo. É um jogador que ajuda muito mais do que o Arroio. E o Christian, gente? O Christian entrou com 15, né? Não, mas assim, ele jogou de tudo, né? Jogou de tudo. De volante, esse é o jogou problema. Pela esquerda, jogou meia direita, meia esquerda e volante. Esse é um problema. Isso é um problema no Cruzeiro. Porque o Cruzeiro, quando ele perde os atletas, ele normalmente opta por o Jardim, obviamente, porque ele não tem a confiança no elenco, ele opta por fazer o quê? Improvisar. Lucas Silva jogando de primeiro, eu não gosto.
Você tem o Arroio que teve que inverter de lado para a entrada do Mas o improviso do dele Christian. deu certo. O Christian não fazia isso no Atlético Paranaense. O Christian É, era eu- até mais um volante eu do que não- um meia-direita. Eu confesso que eu não vejo problema nisso, não. Porque você tem. Normalmente quem tem entrado é Matheus Henrique. Sai alguém, entra o Matheus Henrique. Se sair Christian, se sair Wanderson, se sair Lucas Romero ou Lucas Silva, quem Isso. entra é o Matheus Henrique. É o jogador que está com mais ritmo de jogo e eu acho que ele pode cumprir todas essas funções. Por mais que eu concordo com o Capitão, que no caso do Matheus Henrique, eu prefiro ele de segundo volante. E era o que, na minha opinião, aconteceria, na verdade. Mas o que mais me incomoda é trazer o Lucas como primeiro volante. É o que mais me incomoda. Mas, ok, mas o Wallace está descartado. Essa é a impressão. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Ontem O Wallace tá fora. o Ryan, não sei como é que... Rian Guilherme. O outro, porque o Jardim falou em Ryan, pronunciou o nome dele na coletiva como Ryan. Entrou Christian, entrou outros volantes, entrou o Rian o Wallace tá fora, e não gente. entrou o Wallace. Então, quem seria o primeiro volante se não fosse o Romero? Mas isso vai de encontro ao que eu falei no início da minha fala. O Cruzeiro tem um elenco que ele não guarda todas as posições. Não guarda. Era pra gente estar nesse momento da temporada falando assim, olha, se o Romero tá fora, quem tem que jogar é o Wallace. Se sai o Lucas Silva, quem tem que jogar é o Matheus Henrique. Mas claro, sem lesões no mundo ideal. Exato, na teoria. Mas o mundo ideal tinha ontem, no banco de reservas. A questão é que não confia. Não confia, gente. A gente tem que deixar claro aqui, torcedor do Cruzeiro. O Leonardo Jardim, ele não confia, a maioria eu tô sendo forte, mas em alguns jogadores dele, ele leva O pro Wallace banco. é um exemplo desse, né? A gente, só para terminar o raciocínio, a gente entrou nessa conversa porque eu falei do equilíbrio defensivo que o Cruzeiro ontem me pareceu não ter de novo. Por mais que contra o Vasco tenha tido um pouco já disso, ontem eu acho que o Romero e Fabrício Bruno fizeram falta nisso. Momento que seu time tá atacando, se a gente reparar, no estádio dá para ver melhor. O Romero, ele já tá, quando o time tá atacando, ele já tá preocupado em se posicionar para um possível contra-ataque. Isso. Ele já está sempre pensando onde que está o Christian, eu vou aqui cobrir, onde está o Matheus Pereira. É o cara que faz esse ajuste. E o Fabrício Bruno lá atrás, é claro que é muito também difícil falar, se ele tivesse, o que teria acontecido. Mas a chance do Cruzeiro ter tomado aquele primeiro gol era quase zero, CJ. Ele não adiantaria, como o Jonathan fez, para tentar marcar o cara que estava no campo ali ofensivo, e ele marcaria a profundidade. A chance de acontecer aquele gol era muito pequena. Eu não quero ser nenhum profeta do acontecido. Não, mas é uma boa análise. Mas a chance do análise. Cruzeiro ter tomado Não, aquele gente, gol com o Fabrício Bruno era muito Fabrício pequena. Bruno Um tá em Seul, gente. Fabrício Bruno E e Romero, aquele espaço seria diminuído. E eu falei que o Fabrício Bruno não faria tanta falta. E pra mim, fez muita falta ontem, juntamente com o Romero. Faz parte. Agora tem um dado, só um dado importante, CJ, antes da gente continuar aqui. É que o produtor quer participar, né? E eu também quero fazer merchan, né? Então vai lá, fala aí também. Pera, esse dado é importante. Dos últimos 5 jogos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, 5. Gente, 5 jogos. Quantas vezes o Cruzeiro começou vencendo? Nenhuma, né? Nenhuma. Que era o contrário, né? Que era o contrário. O Cruzeiro era um time que sempre começava com 20 minutos que você já estava vencendo o jogo. Cara, mas aí também tem um detalhe igual do jogo de ontem. Pô, o goleiro salvou, a trave salvou. Mas é um dado, CJ. Vai acumulando esse dado. Né? Contra o Flamengo, contra o Vasco, nas viradas que a gente enaltece tanto contra o Bragantino e contra o Bahia. Ontem era para ter acontecido mais uma virada. E isso não é coincidência. Né? Existem motivos para isso. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.